Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço ao secretário Ninha Fresneda que faça uma leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 30/6/2020. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Do Grupo Energisa, carta-resposta à propositura do vereador Gilberto Neves Cruz. Da Secretaria de Segurança Pública, resposta via correio eletrônico a respeito de indicação de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Da Secretaria de Relações Institucionais, ofício informando o encaminhamento de solicitações dos vereadores Antônio Alves de Souza e Eduardo Akira Damitsu às secretarias competentes. Da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, ofício-resposta à indicação de autoria da vereadora Thelma Tolim. Da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, resposta à indicação de iniciativa do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha à casa o projeto de lei número 26/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$180 mil, objetivando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes pelo Fundo Municipal de Saúde, com recursos repassados pelo Ministério do Estado da Saúde, com a inclusão e identificação de dotação na Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa, número 12/2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há inscrições para essa noite, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Charles dos Passos Sanches, moção 132/2020, manifesta congratulações ao senhor Antônio Carlos de Almeida Santos e aos seus familiares, em virtude da realização da tradicional festa junina de São João, que é realizada há 65 anos pela família. Este ano, devido à pandemia, foi realizado apenas um terço familiar. Em discussão, a moção de número 132/2020, de autoria do vereador Charles dos Passos Sanches. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 133/2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao senhor Rodrigo Angelini por fazer parte como comentarista esportivo e apresentador da plataforma digital Mais Esportes, que em breve estará transmitindo futebol nacional e internacional ao vivo através do Facebook e do YouTube. Em discussão, uma moção de número 133/2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 134/2020 manifesta congratulações aos policiais militares da 2ª Companhia da Polícia Militar de Tupã, que por salvarem a vida de uma criança de 3 anos que estava engasgada. A autoria é do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Em discussão, a moção de número 134/2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho.
Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereador autor. Cumprimentamos a todos os senhores, senhor presidente, demais da mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos nós. Senhor presidente, essa moção de número 134, eu venho pedir voto favorável aos meus amigos, companheiros policiais militares, ao cabo Júlio César Duque, que também é pastor, cabo, e ao cabo Rodrigo César de Oliveira. Esses policiais, senhor presidente, eles passavam ali pela Coab Jamil do Alipe, né, e deparou com uma senhora, estava com uma criança engasgada, uma criança de 3 anos de idade, engasgada com uma bolacha. Esses policiais, de pronto, de imediato, pararam a viatura, acalmaram a senhora, acalmaram a criança, e a criança já estava ficando roxa. O que os policiais fizeram? Fizeram aquela manobra de desobstrução de vias aéreas, vias respiratórias, e em seguida a criança voltou a respirar, né? Aí, de pronto e imediato, esses policiais militares, esses 2 cabos, né? O cabo pastor Júlio César Duque e o cabo Rodrigo César de Oliveira, entregaram esta criança nas mãos da mãe, né, acalmando a mãe. Então, essa ocorrência, senhor presidente, tudo aconteceu por ordem de Deus. Deus permitira que esses policiais estivessem passando pelo local. A mãe já estava correndo na rua desesperada, a criança já estava roxa, né? Ela tinha engasgado com uma bolacha. Os policiais passando pelo local, acalmaram a mãe, pegaram a criança, fizeram manobras que, claro, que só a Polícia Militar e a Polícia Civil, eles são preparados para isso, né? Então, e fizeram essa manobra. E a criança voltara a respirar. Pegaram a criança, de pronto e imediato, entregaram aos braços da mãe. Então, eu venho pedir voto favorável, senhor presidente, a esses 2 policiais militares, cabo Júlio César Duque, pastor Júlio Duque, e o cabo Rodrigo César. Esses 2 policiais salvaram uma vida de uma criança de 3 anos. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. Pela discussão, segundo secretário, vereador Ninha Fresneda. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, vereadora, eu quero falar um pouquinho também dessa moção. O Castilho está de parabéns de ser o autor dessa moção. E eu também comungo as palavras do Castilho, que parabenizo o policial Duque, Júlio Duque, pastor Júlio Duque, e o cabo Rodrigo, por estar na hora certa, no lugar certo. Encontraram com essa mãe desesperada, com a criança no braço, engasgada, com bolacha. E os policiais chegou na hora certa e fizeram a manobra e desengasgaram a criança. Então, esses 2 policiais estão de parabéns. São homens como vocês, Duque e Rodrigo, que vivem regido pelos princípios éticos e morais, que poderá resgatar a dignidade, a justiça e a solidariedade da nossa gente. Parabéns, cabo Rodrigo, e parabéns, pastor e cabo Duque. Pela discussão, vereador Meirelles. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares e toda a população que nos prestigia pela TV Câmara, o nosso boa noite. Castilho, parabéns pela atitude, a nobreza de elogiar com essa moção de congratulações a esses 2 policiais. Anjo da guarda existe. E os 2 policiais, Júlio Duque, cabo Júlio Duque e também o cabo Rodrigues de Oliveira, foram aí, anjos da guarda, naquele momento, passando e salvando essa criança de 3 anos. Que bela atitude, temos que reconhecer, porque muitas vezes a população só acha que a polícia só prende. Não, a
polícia atende a população e também salva. Parabéns e peço permissão para que eu possa subscrever essa moção. A moção continua em discussão. Ninguém mais querendo. Peço ao vereador, autor, pastor Cabo Castilho, se autoriza os vereadores subscreverem. Positivo, senhor presidente. Agradeço pelas palavras aí do Ninha e do Meirelles, e está aberto a todos. Muito obrigado. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria dos vereadores Eduardo Akira Damitsos e Osmídio Fonseca Castilho, moção 136/2020 manifesta congratulações ao posto de bombeiros de Tupã pelos 43 anos de instalação em Tupã, completados no dia 29 de junho, e pelo Dia Nacional do Bombeiro, comemorado no dia 2 de julho. Em discussão, a moção de número 136 de 2020, de autoria dos vereadores Eduardo Akira Damitso e Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, novamente, voto em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, saudá-lo também, bem como toda a mesa, os demais nobres, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Eu venho aqui, senhor presidente, pedir voto favorável a essa moção 136. No último dia 29 de junho, comemora-se o Dia Nacional do Corpo de Bombeiro no Brasil. E Tupã, o posto de bombeiro Tupã, está aqui instalado ali na rua Tapajós, por longos 43 anos, senhor presidente. 43 anos, nós temos ali o Corpo de Bombeiro instalado em nosso município. Durante esses longos 43 anos, eu participei mais ou menos de uns 25 anos, né, juntamente com esse pessoal aí, trabalhando diuturnamente. Durante 43 anos, senhor presidente e demais, esses bombeiros salvaram vidas, pessoas baleadas, acidentes de trânsito com veículo, motocicletas, né? Mal súbito. Aos longos desses 43 anos, esses nobres profissionais, guerreiros, bombeiros, que são policiais militares, estão ali salvando vidas. Entra ano e sai ano, eles estão ali. E volto a dizer, senhor presidente, o 23º pior salário do Brasil. Salário desse tamanho, porém a qualificação desses homens, monstruosa. Tanto é, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro que bombeiro e policiais militares do Brasil inteiro vão na sede deles, né, para fazerem cursos. São policiais militares, bombeiros, preparadíssimos para a guerra. Não tem ocorrência que eles não desenrolam. Todas as ocorrências para eles são fáceis demais. São bombeiros preparadíssimos para o fronte, para a guerra. Policiais com amor, gostam aquilo que fazem. Então eu venho aqui, senhor presidente, pedir voto favorável ao Corpo de Bombeiros de Tupã, por esses 43 anos instalados em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. Pela discussão, vereador Meirelles. Presidente, eu já fiz os cumprimentos, vou já direto ao assunto. Quero deixar aqui, o Corpo de Bombeiro é patrimônio de Tupã. Quero deixar aqui os parabéns a todos da guarnição do Corpo de Bombeiro, que desenvolve aí um belo trabalho. Mas também vamos lembrar um pouquinho daqueles que buscaram o Corpo de Bombeiro, como o Takao Kawakami, que foi um dos articuladores para que pudesse trazer aqui a guarnição. E hoje eles realmente desenvolvem um belo trabalho. Eu digo, não é 1 minuto, não. 1 segundo, você salva uma vida. E o Corpo de Bombeiro, com a viatura resgate,
e com outras viaturas desenvolve isso. Só peço aqui permissão ao Eduardo e também ao Castilho para que eu possa subscrever e que Deus abençoe todos esses profissionais que desenvolvem um belo trabalho. Está aberto a todos os vereadores. Possível, senhor presidente. Está aberto a todos. Muito obrigado, senhores. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, moção 137/2020, manifesta congratulações ao senhor Samuel Alcântara Rodrigues de Azevedo pela sua atuação à frente do Rotary Clube de Tupã no ano rotário de 2019-2020 e ao senhor Alberto Martins pela sua atuação à frente do albergue noturno do Rotary Clube de Tupã no ano rotário 2019-2020 e ao senhor Vanderlei Teixeira pela posse como novo presidente do referido albergue para o ano rotário 2020-2021. Em discussão, a moção de número 137 de 2020, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Pela discussão. Pela discussão, vereador autor. Presidente, demais vereadores, meu boa noite, população que nos assiste aqui. Falar rapidamente dessa moção, pedindo a votação, o apoio de todos os vereadores. É uma congratulação que nós damos para o nosso ex-presidente Samuel Azevedo pelo brilhante trabalho que fez à frente do Rotary Clube de Tupã. Um ano de trabalho, um ano realmente trazendo para a gente uma liderança, um exemplo, sempre buscando e mostrando para nós, os liderados, que a gente sempre tinha que buscar um pouquinho mais, sempre trazer um pouco mais de força, de empenho para poder ajudar o próximo. E quando você ajuda o próximo, você está ajudando a si mesmo. Parabéns, Samuel. Quero aqui também parabenizar o Vanderlei e também o Alberto pelo excelente trabalho que fez, Alberto, lá no albergue, mostrando e cuidando daquela população. Batemos os recordes de acolhimento de pessoas que passavam pela nossa cidade e tenho certeza que o Vanderlei, assim como o Marcelo, vão seguir em frente com todo o trabalho bem feito e continuar levando o nome do Rotary Tupã à frente. Parabéns e peço voto favorável a todos os meus companheiros. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo. Gostaria de subscrever essa moção, o nobre vereador Paulo Henrique. Tá aberto a todos, pastor. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, moção 138/2020, manifesta congratulações ao senhor Marco Antônio Posetti Sobi por assumir a presidência da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, pelo período de 1º de abril de 2020 a 1º de abril de 2021. Em discussão, pela discussão, vereador autor. Desculpa. Falar também aqui rapidamente, também que hoje tem temos vários projetos na pauta, falar do Marco Sobi, uma pessoa realmente que tem nas veias a questão de ajudar. Assumiu lá a PAI num desafio muito grande para ajudar novamente essa casa que tanto faz pela nossa cidade. Quero desejar para o Marco Sobi todo o apoio, toda a ajuda que ele precisar. Sei que não é fácil ser presidente da PAI, é uma entidade que realmente às vezes não tem todos os recursos para poder atender da melhor forma as nossas crianças, as pessoas assistidas, as pessoas especiais, as crianças especiais na sua grande maioria, porém faz um trabalho de excelência. A nossa PAI aqui em Tupã é tida como a melhor APAI, uma das melhores APAIs do estado de São Paulo e do Brasil. E tenho certeza que o Marco Sobi só vai fortalecer ainda mais esse trabalho. Peço o voto favorável de todos os vereadores. A moção continua em discussão. Pela discussão, vereadora Thelma Turco. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Paulo Henrique pela iniciativa dessa moção. Assumir a direção de uma entidade assistencial tão importante que faz um trabalho essencial na nossa cidade é um grande desafio. Só pessoas muito especiais, comprometidas com o próximo, comprometidos com aqueles que são especiais, abrem mão de muitas coisas na sua vida para poder assumir a presidência de uma entidade como essa, como é a PAI. Parabéns ao Marco Sobi,
que Deus o abençoe muito. Parabéns ao Paulo Henrique, que teve a iniciativa da moção de congratulações. Eu gostaria, senhor presidente, de já deixar aqui a minha subscrição e pedir autorização ao autor para que a gente possa subscrever essa moção e dizer ao presidente atual, né, Marco Subi, que conte com o nosso apoio, com o nosso auxílio, porque sozinho ninguém faz nada e lá tem muitas, muitas necessidades. Que Deus o abençoe. Vereador Paulo Henrique. Obrigada, Paulo Henrique. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Alexandre Scombate, moção 139/2020, manifesta congratulações à jornalista Adriele Castiglione Biazon Rangel pelo sucesso que vem alcançando com sua coluna #Tono Social, publicada pelo Jornal Diário de Tupã. Em discussão, a moção de número 139 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Scombate. Pela discussão. Pela discussão, vereadora Thelma Tuim. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Alexandre pela iniciativa dessa moção e dizer que substituir não é o caso, porque o Dito realmente é uma pessoa que é impossível substituir, mas assumir a página do social do Jornal Diário, né, um grande desafio para uma moça tão jovem, tão empenhada, tão inteligente. Então, parabéns a Adri, que ela possa fazer muito sucesso, né, e ser muito feliz na página que ela abraçou, essa causa de noticiar o que é bom. Tem tanta coisa difícil ultimamente, e a página Tono Social, que veio, então, suceder a um grande socialite, né, que é o Dito, não é uma tarefa fácil, Dri, mas eu tenho certeza que você, com o seu jeito, com a sua forma de fazer diferente, vai cumprir essa missão também. Parabéns. Parabéns ao vereador Scombate. Eu gostaria de pedir permissão para subscrever essa moção. Vereador Alexandre. Presidente, é pela discussão. Pela discussão, vereador, autor. Primeiramente, aqui queria deixar aberto para todos que possam subscrever, em especial a doutora Thelma. Realmente, a Adriele tem uma carreira já sólida, uma excelente jornalista, e como a doutora Thelma disse, ela vai tentar preencher essa lacuna do Dito, do saudoso Dito, né, que nos deixou de forma muito repentina, né? Então eu tenho certeza que com a sua competência ela vai fazer um grande trabalho junto à área social da cidade, em especial do Jornal Diário. Então está aberta a todos. Obrigado. Obrigada. A moção continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 140/2020, de autoria do vereador Tiago Matias, manifesta congratulações à empresa tupaense PB Formaturas e Eventos, em virtude do seu 9º aniversário de fundação. Em discussão, a moção de número 140 de 2020, de autoria do vereador Tiago Matias. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, moção 141/2020, manifesta congratulações a cada servidor público municipal que, através de sua respectiva secretaria, colaborou com a reparação dos danos causados por um temporal no distrito de Varpa, ocorrido na madrugada do dia 27 de junho. Em discussão, a moção de número 141 de 2020, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Eduardo Akirida Mitsu, moção 144/2020, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Cirso Ribeiro Rosa.
A moção será encaminhada à família enlutada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador, autor da moção, Eduardo. Gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio em memória do seu Cirso e também ao cantor Davi, da dupla Durval e Davi, que estiveram aqui em 2017. Eles estiveram no projeto Jovem Talentos, dando um testemunho da sua vida para os meninos lá, os alunos da escola do Newton Amarelo. Eu gostaria que incluísse ele e também os falecidos durante essa semana no nosso município. É regimental, vamos fazer 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos. Dando sequência a essa sessão ordinária, indado ao secretário se há requerimentos para deliberação. Não há requerimentos, senhor presidente. Não havendo requerimentos para deliberação, passamos para a fase do uso da tribuna pelos vereadores. Com a palavra, vereador Cabo Pastor Castilho. Senhor presidente, demais nobres, pessoal que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, a primórdio eu venho agradecer aos nobres pares pelas votações unânimes, né, das 2 moções que nós fizemos, né, eu venho aqui agradecer. E venho também falar aqui da indicação 207 que eu fiz ao prefeito Caio Aoki e também ao Valentim Bigesta. Esta indicação, senhor presidente, é com relação às estradas rurais. As estradas rurais principais, que contenham pista de rolamento com largura mínima de 10 metros. Nós estamos pedindo, né, essa indicação nossa, a estrada de terra, 10 metros de largura. Para as estradas rurais principais, sendo 5 metros de cada lado, vai e vem, né? Já para as estradas rurais secundárias, com pista de rolamento, com largura de 6 metros para a passagem de veículos. Haja vista, senhor presidente, que tem muitas estradas rurais que elas são estreitinhas, né, e que às vezes só passa um veículo, né? E tem também estradas que tem, além delas serem estradas estreitas, elas têm algumas árvores, né, que impossibilita do pessoal do Obras, o Valentim Bijeski, o Rogério e toda a vossa equipe, a arrumarem essas estradas. Então, nós estamos fazendo essa indicação aqui ao prefeito Caio e também ao Valentim Bijeski, para que venha fazer um projeto, né? Um projeto. Nós, inclusive, nós já temos esse projeto pronto. Se assim for melhor, nós iremos passar para o prefeito e também para o Valentim Bijeski. Isso daqui é apenas uma indicação para que refaça essas melhorias nas estradas rurais, para as maiores comodidades do pessoal que mora no sítio, na chácara, na fazenda. Tem alguns trechos de quase todas as estradas rurais, né? Só passa um veículo. Então, qual seria a nossa indicação?
para que venha enlarguecer essas estradas. Algumas árvores, claro, vai ter que arrancar, né? Outras vai ter que estender a cerca, né? Com certeza ficará melhor para aqueles que transitam ali com seus veículos, com tratores, caminhões, motos, até a pé, a cavalo, de carroça. Com certeza, tudo isso só irá beneficiar os nossos moradores rurais. Então, essa indicação aqui, eu que ando muito, andamos por longos 11 anos nessas estradas rurais, né? Haja visto que Tupã tem 500 quilômetros, mais ou menos 500 quilômetros, senhor presidente, de estradas rurais. E eu conheço todas elas. Por longos 11 anos, patrulhamos aí na Patrulha Rural. Então, estou fazendo essa indicação porque conheço as estradas e, com certeza, os nossos munícipes, principalmente aqueles que moram, que transitam nas estradas rurais, chácaras, sítios, fazendas, serão os maiores beneficiados. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. A palavra ao vereador, coordenador da TV Câmara Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra de estar assistindo essa sessão, nosso muito boa noite. Senhor presidente, no dia de hoje, eu quero falar de um assunto que tem que ficar registrado nos anais dessa casa, que é uma conquista histórica para Tupã. Nós tivemos, há muito tempo atrás, há quase 2 anos, fomos procurados pelos dirigentes da Santa Casa, porque havia, através da Agência Nacional de Saúde, a ANS, simplesmente declararam o fim do plano de saúde da Santa Casa. E vejam que isso traz de problemas para o nosso município. Nós tínhamos, naquela época, 3.600 vidas que dependiam da Santa Casa, e com isso todos ficaram sem saber o que fazer. Porque a decisão, à época, era que a Santa Casa perderia as vidas e essas vidas seriam distribuídas para outros planos, como a Unimed e outros que interessassem. O que acontece? Quando fomos procurados, estivemos em Brasília na primeira viagem, falamos com o nosso deputado e fizemos uma reunião com o presidente da ANS, que é do Rio de Janeiro. Quero aqui fazer justiça que naquela oportunidade nós fomos acompanhados do senhor Corbari e do senhor Ponte e do Laércio. Nós fomos até São Paulo, até Brasília. Quero agradecer ao ex-prefeito Manuel Gaspar, que a sua empresa nos emprestou um avião para fazer uma reunião de urgência, e logo em seguida conseguimos fazer outras reuniões, 2 no Rio de Janeiro, outra em Brasília e outra em São Paulo. Inicialmente, conseguimos que o plano não fosse redistribuído. Quero aqui ressaltar também o grande trabalho feito pelos irmãos mantenedores da Santa Casa, pelo Laércio, que tecnicamente nós não poderíamos nada fazer a não ser politicamente. Então, quem fez toda a parte técnica foi os dirigentes da Santa Casa, a quem eu agradeço bastante, porque eles representam não só a nossa cidade, como toda a região. Agora, na sexta-feira próxima passada, nós recebemos uma ligação do senhor Paulo Roberto Rebelo, diretor de normas e habilitações de plano de saúde do Brasil. Esse cidadão, eu quero deixar registrado o nosso grande agradecimento. Ele é amigo pessoal do Guilherme Mussi, ele foi ex-secretário do ministro da Saúde, é uma pessoa de muito conhecimento e, por isso, hoje, ele que faz a habilitação das operadoras. Com isso, Paulo Roberto me ligou e disse, eu estava na sala do prefeito Caiaoque, às 17h45, quando me disse, Ribeirão, hoje eu tenho a boa notícia para te dar. Estou acabando de assinar a liberação do plano de saúde da Santa Casa, e não só isso, a liberação para a comercialização. Então, isso, quando eu digo que é histórico, é porque a Santa Casa depende da sua subsistência muito do plano de saúde. Se esse plano de saúde deixasse de existir, a Santa Casa teria problemas gravíssimos financeiros. Com essa autorização, o plano fica legal. Então, com isso, a Santa Casa passa a arrecadar mais, e com isso, quero aqui lembrar muitas pessoas que encontraram na rua, pessoas da terceira idade, preocupados em que o plano poderia acabar e como é que ele ia fazer para ter um plano de saúde no preço que tem a Santa Casa. Então, quero dizer aos senhores e senhoras
que me viram na rua por diversas vezes, preocupado, diziam: Ribeirão, não pode acabar o plano da Santa Casa. E nós tivemos a felicidade de poder ter intervido, de poder ter participado diretamente. Não medimos esforço. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Brasília, quero aqui lembrar que o senhor Claudinez Arroio, provedor, esteve comigo em Brasília, na penúltima reunião de Brasília. Depois estivemos em São Paulo, juntamente com o senhor Milton Flores, juntamente com o Laércio, e nós fizemos uma via sacra, mas não desistimos. Todos que me conhecem sabem, eu não desisto. Eu vou para cima, eu vou atrás, e eu preciso de arrumar solução, em especial, para as coisas grandes como essa que Tupã precisa. A nossa Santa Casa é um orgulho para os tupanenses, que atende não só Tupã, como toda a nossa região. E nós temos o dever, a obrigação de ajudar a Santa Casa. E essa foi a forma em que eu fiz o meu trabalho, juntamente com o deputado Guilherme Mussi, que fez todo o trabalho de preparação das reuniões, teve toda a participação efetiva do Laércio. O Laércio esteve em todas as reuniões presente comigo. Tudo que foi dito tecnicamente, ele veio, sua contabilidade, fez o que tinha que fazer. Agora chegamos ao bom termo. A partir do dia 17 ou 18 será publicado no Diário Oficial. Eu tive uma informação privilegiada quando o diretor estava assinando e já ligou para me dar a informação. Mas ela será efetivada com a publicação no Diário Oficial. E viva a Santa Casa, que a Santa Casa merece crescer cada vez mais em prol da nossa população e de toda a região. Eu me sinto muito feliz de ter participado dessa história bem-sucedida do Plano de Saúde da Santa Casa. Muito obrigado, parabéns ao provedor Claudinez, toda a sua equipe, os irmãos mantenedores, e nós continuaremos à disposição da Santa Casa e de toda a população. A palavra, vereador Meirelles. Presidente, eu vim nesse momento aqui, já fiz os cumprimentos, sobre a minha indicação 209, andando ali na área ali onde está acontecendo a macro-drenagem, pegando ali entre a Miguel Gantos, a Rua Moema, a Rua Brasil, a Rua Cangangues, onde tem toda aquela área verde ali, a gente pôde notar pedido também de vários ciclistas. Então, a gente, com essa indicação 209, a gente está pedindo aí ao prefeito Caio e também ao Valentim César Bigessi para que pudesse adequar ali um espaço para a implantação de uma trilha ciclística em torno de toda a área verde. Então, ficaria legal ali para esse pessoal que tem esse esporte do ciclismo, né? Então, além de ter a área verde para que pudesse fazer uma meditação, é um local que ficou e dá para fazer uma adequação muito bacana. Então, peço aqui encarecidamente que possa olhar, atender esses ciclistas com uma trilha ciclística em torno dessa área verde ali onde está construindo, fazendo ali a macro-drenagem. Então, muito obrigado pelo apoio de todos os vereadores nessa indicação 209. Com a palavra, vereador Capitão Neves. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite, público que nos assiste pelos meios de comunicação, pela internet. Prazer muito grande estar aqui dirigindo a palavra a todos os amigos. Durante a semana tivemos algumas atividades representando a comunidade. Nós tivemos um contato com o Lucas, que é o assessor da deputada federal Renata Abreu, onde nós estamos aí correndo atrás para os ônibus da nossa Secretaria de Educação, onde houve o retorno, talvez sexta-feira teremos algum retorno, alguma resposta. Tivemos uma reunião juntamente com o secretário da Cultura e o Ivan Bagagide, uma indicação que fizemos aí. A gente apresenta a indicação e vai agora atrás para realizar, onde nessa semana teremos a sala do cadastro dos artistas e músicos para receber o auxílio emergencial. E sábado tivemos uma tarde maravilhosa, juntamente com a irmã Ivonete, Nayara, funcionários, grupo de músicos, Rádio Tupã, Nova Tupã, Tupaense, JR Live, fazendo a live Dru Pizza, onde nós conseguimos vender 620 pizzas, totalizando um valor que satisfaz
a nossos lá Santo Antônio, podendo eles sanarem algumas pendências. Então, temos aqui que dizer obrigado à comunidade por ter respondido a todo o trabalho realizado politicamente, representando, para que possamos trazer o benefício ao nosso Lar Santo Antônio, aos funcionários, preparando lá para quando acabar essa pandemia, nós podermos recebê-los. Então, nós fizemos esse evento no sábado, em que eu quero agradecer a todos, parabenizar a todos e, principalmente, dizer obrigado, povo de Tupã. Tanto é que, na hora, já pensamos em fazer outro no dia 22, onde pretendemos ganhar recursos para que a gente possa fazer algumas reformas para quando os alunos voltarem, os alunos, os jovens, crianças voltarem para o nosso Lar Santo Antônio, possam ser melhor acolhidos. Isso é um trabalho que só é possível fazer graças à participação da comunidade e as pessoas que doam e fazem o trabalho voltado ao bem comum. Temos que agradecer também ao nosso amigo Sargento Juarez, que esteve lá com a sua esposa, fazendo a parte de entrega e recolha na venda das pizzas. Também queria convidar a comunidade que agora nós vamos ter, no próximo sábado, a live Pet, Música e Arte, uma live totalmente voltada para a causa animal, onde temos alguns protetores animais, em que eles, durante a semana agora, estão distribuindo nas clínicas e comércios que mexem com a parte pet, divulgando e pedindo a contribuição para que no sábado nós possamos fazer o drive-thru da ração, e isso nós vamos ter o apoio de vários músicos, né? Nós vamos ter aí a Júlia Zaros, Arthur Gonzalez, a nossa Carol Harumi, o nosso Johnny Júnior, nosso Tiago Vilela, Maria Elisa, Vandriele e a Naila Lana. Ou seja, é o pessoal do Grupo Música e Arte, os primeiros que sofreram os problemas da pandemia, trabalhando, com certeza serão os últimos, mas mesmo assim estão trabalhando e realizando essa live que será feita de meio-dia às 18 horas no Conservatório Vila Lobos, com a finalidade única de dar voz aos nossos amigos animais, onde temos um grupo de protetores que estão nos apoiando e fazendo toda a divulgação. Todos estão convidados, será transmitida pela página do Facebook, Música e Arte por toda a parte. Nós teremos a parceria do nosso amigo vereador Renan, que vai estar conosco lá nesse trabalho, para que acho que a união da Câmara Municipal, voltando para os interesses da comunidade, é uma forma de nos tornarmos mais fortes, unidos e fazer os objetivos em prol da nossa comunidade. Apresentamos também uma indicação à deputada Renata Abreu, solicitando de novo aí uma outra solicitação para que seja direcionado um valor para a nossa Secretaria de Esporte e a gente consiga reverter isso para o Clube Alto Sumaré, para a reforma, construção e ter um banheiro feminino para que possa fazer a prática do futebol feminino lá no nosso projeto social. E também indicamos ao nosso secretário do Desenvolvimento Econômico, inclusive mandamos já um modelo que nós já tínhamos, um rascunho para que ele possa colocar em prática um código de postura onde vai posicionar cada atividade que é feita do município, uma forma de ficar mais fácil e não ficar sem resposta quando nós somos solicitados. Esses foram os trabalhos que realizamos e, mais uma vez, convidamos a todos para que possam prestigiar, participar, ajudar na nossa live Pet, Música e Arte, que será realizado agora sábado, de meio-dia às 18 horas, no Conservatório Vila Lobos. Era isso que tinha a dizer. Não havendo mais vereadores a fazerem uso da palavra, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, primeiramente na ordem do dia, temos o projeto de emenda à lei orgânica número 1/2020, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Andrade, Charles dos Passos Sanches, Thelma Tulim, Gilberto Neves Cruz, Isael Veloso da Silva Neto e Eduardo Aquile da Mitsu. O projeto altera o caput do artigo 5º e suprime o parágrafo único da lei orgânica do município de Tupã, Lei 3.070, que dispõe sobre o número de vereadores. A esse projeto há uma emenda de número 1 ao referido projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, que altera o artigo 1º. Então, primeiramente, coloca-se em votação a emenda de número 1 ao projeto de emenda à lei orgânica número 1/2020, que altera o artigo 1º, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Em única discussão.
Questão de ordem, vereador Amaury. Senhor presidente, para essas duas proposituras, a Comissão de Justiça proferiu um relatório que foi meu, que eu fui o relator dessas proposituras, e acabou proferindo uma revisão, vamos dizer assim, dos outros dois membros, o vereador Capitão Neves e o vereador Charles, que acabou sendo majoritário. Então, eu requeiro de Vossa Excelência que seja feita, primeiro, a leitura do parecer que obteve maior votação, que a gente pode considerar aqui que seria um parecer revisor. E, em seguida, depois, então, a leitura do parecer que eu exalei na Comissão de Justiça. Muito obrigado. Regimental, pessoal, secretário, que faça a leitura primeiro do parecer do vereador Capitão Neves e do vereador Charles Espaço. Depois, o parecer também do vereador Amaury. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, propositura, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 e emenda número 1. Autores, vereadores Paulo Henrique Andrade e outros, Antônio Alves de Souza. Declaração de voto divergente. O projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020 propôs a alteração do artigo 5º da Lei Orgânica do município de Tupã de 15 para 11 vereadores. O vereador Antônio Alves de Souza apresentou emenda de número 1, reduzindo ainda mais o número de vereadores, ou seja, para 9 vereadores. A propositora original e sua emenda estão em consonância com o disposto do texto constitucional que aqui preceitua. Artigo 29. O município reger-se-á, por lei orgânica, votar em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 4º. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de, a linha A, 9 vereadores para os municípios de até 15 mil habitantes. A linha B, 11 vereadores para nos municípios de mais de 15 mil habitantes e até 30 mil habitantes. C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e até 50 mil habitantes. D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e até 80 mil habitantes. Observe-se que a Carta Magna impõe os limites a serem observados pelos municípios de acordo com a população. E, neste contexto, o município de Tupã teria como limite 15 vereadores. Destaque: tanto a proposta de 11 vereadores como a de 9 vereadores são constitucionais e legais. Por outro lado, importante notar que a redução do número de cadeiras trará uma considerável economia aos cofres municipais, conforme tabela comparativa abaixo. Logo, na tabela consta número de vereadores 9, valor mensal 64.100, valor anual 769.200, valor em 4 anos R$3.076.800, 11 vereadores R$77.900, valor anual R$934.800, valor em 4 anos R$3.739.200, número de vereadores 15, valor mensal R$105.500, valor anual R$1.266.000, valor em 4 anos R$5.064.000. Logo, se aprovado o número de 9 cadeiras, haverá uma economia de R$1.987.200 na legislatura em relação ao número atual. Se for aprovada a redução para 11 cadeiras, a economia será na ordem de R$1.324.800 em relação ao número atual. Por fim, para que a proposta de redução do número de cadeiras do Legislativo possa ser observado no pleito de 2020, necessário se faz que a votação, a aprovação, promulgação e publicação ocorram antes da realização das convenções para a escolha de candidatos. Mais uma vez, a propositura se enquadra no requisito, até porque, com a edição da Emenda Constitucional 107 de 2 de julho de 2020, a data das convenções foi adiada
para o período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020. Diante de todo exposto, opinamos pela constitucionalidade e legalidade do projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020 e de sua emenda de número 1, sendo o parecer favorável à sua tramitação. Tupã, 6 de julho de 2020, assinam os vereadores Charles dos Passos Sanches e Gilberto Neves Cruz. O seguinte parecer: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. 1. Identidade da propositura. O projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Andrade, Charles dos Passos Sanches, Thelma Tolim, Gilberto Neves Cruz e Eduardo Aquile Damitsu, propõe alterações no caput e suprime o parágrafo único do artigo 5º da Lei 3.070 de 1990, Lei Orgânica do Município de Tupã, dá outras providências e determinações para o processo eleitoral de 2020. A emenda número 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2020, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, propõe-se apenas alterar o número de vereadores da Câmara Municipal, mantendo, todavia, todo preconizado no projeto de emenda, logo constitui-se em seu acessório. Como acessório acompanhe principal, este parecer será único para as duas proposituras, na medida em que, se a emenda for aprovada, ela se incorporará automaticamente ao texto do projeto de emenda, convalidando todo o seu conteúdo e, nesse sentido, atraindo para si as mesmas análises sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das normas que compõem estas proposituras. Segundo, conclusão do relator. O projeto pretende, em seu artigo 1º, dar nova redação ao artigo 5º da Lei Orgânica do Município, em seu artigo 2º, legislar sobre a época de vigência dessa norma e seus reflexos no processo eleitoral de 2020 e subsequentes. Como se viu, a emenda também tem o mesmo objetivo, apenas a divergência de quantidade, no mais, são dispositivos idênticos e, diria, integrados. A iniciativa da propositura cumpriu o determinado pelo artigo 35 da Lei Orgânica do Município para esse tipo de projeto no processo legislativo desta Câmara, ao ser apresentada por 1/3 dos vereadores e, assim, se manter durante sua tramitação, com acréscimo de assinatura substitutiva do vereador que deixou o exercício do cargo. Já a apresentação da emenda está numa área cinzenta desse legislativo. Foi apresentada por apenas um vereador, o que, a rigor, poderia ser interpretado como inobservância dos postulados da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno. Todavia, esta matéria se constitui em grande polêmica dentro do legislativo local, até que se consolidou o entendimento de que essas exigências dizem respeito ao ingresso e à iniciativa de apresentação e protocolo das proposituras principais. Já as emendas, apresentadas durante o seu trâmite por acessórias, são regidas pelas normas do capítulo 4º dos substitutivos, emenda e subemendas do título 6º das proposições do Regimento Interno, mais especificamente em seus artigos 197 a 201. De modo que também a emenda foi apresentada dentro das normas consideradas regimentais e, assim, as duas proposituras estão tramitando. Correta forma, a análise de seu conteúdo verifica que o artigo que o projeto pretende alterar está no capítulo do Poder Legislativo, na seção 1 da Organização do Poder Legislativo, assim redigido. Artigo 5º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, constituída de 15 vereadores eleitos e investidos na forma da legislação federal para uma legislatura de 4 anos. Parágrafo único. O número de vereadores obedecerá no disposto do artigo 29 da Constituição Federal, inciso 4º, e legislação complementar. Propõe que o Legislativo de Tupã passe a ser constituído de 11 vereadores e eliminar o parágrafo que vincula obediência ao disposto na Constituição Federal. A emenda reduz para 9 o número de vereadores. A questão de fixação do número de vereadores, durante muito tempo, foi motivo de polêmicas e disputas jurídicas e judiciais que conferiram insegurança jurídica às cidades e seus cidadãos.
A Constituição Federal, na sua promulgação em 1988, trouxe o critério da proporcionalidade entre 9 e 21 vereadores para os municípios de até 1 milhão de habitantes. O cerne das disputas passou a se concentrar na questão da proporcionalidade da representatividade dos vereadores. Isto tanto em relação à dimensão do município no conjunto nacional, como em relação à efetividade desta representatividade no âmbito específico de cada município. A polêmica foi tão grande que, em certa ocasião, chegou-se a ser regulamentada por medidas judiciais provocadas pelo Ministério Público na interpretação da questão da proporcionalidade trazida de forma não muito clara ou explícita pela Constituição de 1988. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 197.917 de São Paulo, definiu, naquela época, os critérios a serem observados pelas câmaras municipais na fixação do número de vereadores. As resoluções 21.702 de 2004, 21.803 de 2004 do Tribunal Superior Eleitoral deram efetividade à interpretação do Supremo Tribunal Federal à cláusula da proporcionalidade contida na redação original do artigo 29, inciso 4 da Constituição da República. O advento da emenda constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009, pôs fim à polêmica, minimizando a proporcionalidade e consagrando a representatividade mais ampla no âmbito de todos os municípios brasileiros. Como explica o professor universitário Maurício Gentil Monteiro, cabe relembrar que a emenda constitucional número 58 devolveu às câmaras municipais a plena autonomia para a fixação de seu número de vereadores dentro dos parâmetros por faixa populacional, que estabelece isso porque o retirou do inciso 2º do artigo 29 da Constituição a menção proporcionalidade entre o número de vereadores e a população do município, proporcionalidade que foi principal fundamento jurídico para a fixação dos critérios matemáticos rigorosos expostos nas tabelas do voto do relator ministro Maurício Correia. Pense, pois, sem sombra de dúvidas, que cabe às câmaras municipais a fixação do número de vereadores do respectivo município. Neste aspecto, as proposituras estão dentro da constitucionalidade e regimentabilidade que delas se requer, porém, contém situações que destoam dessa configuração. Vejamos. Da inconstitucionalidade latente. O artigo 2º da propositura está assim a normatizar. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica do município de Tupã entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos para o processo eleitoral de 2020 e subsequentes. O dispositivo extrapola a competência municipal e passa a legislar sobre matéria de exclusiva competência da União, ou seja, sobre qual a Câmara Municipal de Tupã não pode legislar nem sede de emenda à lei orgânica. O artigo 22 da Constituição Federal diz, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Está clara a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, mas a emenda à lei orgânica legisla sobre direito eleitoral de forma direta, clara e objetiva, ao determinar solenemente que a propositura, se aprovada, produzirá seus efeitos no processo eleitoral de 2020. É inconstitucional. Da inconstitucionalidade subtendida ou oculta. Temos que verificar também que o comando do artigo 2º tem uma clareza solar. Artigo 2º, esta emenda à lei orgânica do município de Tupã entrará em vigor na data de sua publicação. Significa que, se for aprovada em 2 turnos de votação, todas as suas normas passam a vigorar imediatamente após a publicação. Pela sua vigorosa determinação, não há dúvida sobre a vigência imediata do conteúdo da norma aprovada, se aprovada. A perplexidade. Suponha-se que seja aprovada a emenda que fixa o número de vereadores em 9.
Publicada a nova norma, ela passa a vigorar de imediato, sendo segundo os seus postulados. Bem, hoje são 15 vereadores. A Câmara, para cumprir o que aprovou, se for aprovado, terá que reduzir para 9 e conforme o artigo 2º, de imediato. Então, como cumprir? Quem vai perder o mandato de imediato? O presidente, para cumprir a norma aprovada, vai seguir a ordem de eleição, que está assim: primeiro, Pastor Eliezer; segundo, Renan Pontelli; terceiro, Paulo Henrique Andrade; quarto, Mauri; quinto, Tiago Matias; sexto, Charles dos Passos; sétimo, Thelma Tolim; oitavo, Capitão Neves; nono, Walter Moreno; 10º, Pastor Rudney; 11º, Cabo Castilho; 12º, Ninha; 13º, Eduardo; 14º, Meireles; 15º, Alexandre. Se seguir nesta ordem, terá que declarar a perda dos mandatos dos 6 vereadores da parte inferior da lista: Ribeirão, Cabo Castilho, Ninha, Eduardo, Meireles e Alexandre, de imediato. Ou vai solicitar à Justiça Eleitoral que indique quem deve perder o mandato de imediato para cumprir a emenda aprovada, porque pode ser que outro cálculo, agora tendo 9 como parâmetro, pois aquela listagem teve 15 como parâmetro, leve em conta o quociente partidário da época, então poderão ser outros 6? Pois é, mas esse dispositivo incorre em mais uma inconstitucionalidade, porque o artigo 29 da Constituição Federal tem como princípio o mandato de 4 anos para vereadores, é o que consta o artigo 29, inciso 1º. Eleição do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores para o mandato de 4 anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. E o mandato de 4 anos para os atuais vereadores se encerra no dia 31 de dezembro de 2020 e não pode ser abreviado através de emenda à lei orgânica que, ao produzir efeitos imediatos, casse o mandato de 6 vereadores da casa. Nem se 6 vereadores, por hipótese absurda, mas para exemplificar, queiram, para adequar o novo texto, renunciar aos seus mandatos, o número de vereadores continuará a ser 15. As renúncias não reduzirão para 9 e haverá a convocação de suplentes para completar o mandato dos eventuais renunciantes, porque o mandato não é da vontade de ninguém, nem se submete à legislação comum. Ela é constitucional e gera direitos aos cidadãos. Da temerária alteração por inoportuna. Eventual alteração da redação do artigo 5º da Lei Orgânica do Município, que reduziria o número de vereadores para 9, seria temerário neste momento. Com efeito, há uma grande discussão nos meios jurídicos em relação ao comando do artigo 16 da Constituição Federal, considerando a cláusula pétrea que diz: artigo 16. Além de alterar o processo eleitoral, entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que se ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Opiniões de doutrinadores e juristas se encontram divididas em relação à aplicação da alteração do número de vereadores que vier a ser protagonizada pela Câmara Municipal no ano da realização de eleições, como é, no caso, em análise, vez que não ocorrerá até 1 ano antes da data dessa eleição de 2020. A decisão judicial inserida nas justificativas não lhe serve de suporte, porque, na verdade, não permitiu a utilização no mesmo ano eleitoral da mudança do número de vereadores de determinada Câmara Municipal e a ministra julgadora decorre, mas com uma argumentação de decisão, que poderia ser outra decisão se a mudança tivesse ocorrido antes das convenções partidárias. Não é uma decisão, mas mesmo que fosse, seria uma decisão que ainda não configura jurisprudência, porque de fato a questão ainda gera polêmica. Aqui não se vai discutir, nem cabe, tendências jurisprudenciais ou doutrinárias, mas seria correto a Câmara Municipal de Tupã aprovar matéria que vai gerar polêmica e insegurança a seus cidadãos no momento tão delicado da vida nacional? Não seria melhor reverenciar o princípio da anterioridade que, pela sua força excepcional, até uma situação extrema,
como a da pandemia do coronavírus, só foi possível alterar o dia da eleição através da aprovação de emenda constitucional número 107, publicada no Diário Oficial da União, no último dia 3 de julho de 2020, que, ao preconizar a mudança da data da eleição de 2020, prevê em seu artigo 2º. Artigo 2º. Não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal ao disposto nesta emenda constitucional. Ou seja, alterar ou inobservar um comando constitucional só foi possível através da permissão de outro comando constitucional. E a propositura, se aprovada, vai semear e incentivar o conflito jurídico, cultivando o desrespeito à exigência da anterioridade da lei como esta que, sem dúvida alguma, vai influenciar no processo eleitoral, porque ao alterar o número de vereadores, alteraria em efeito dominó diversas normas eleitorais, notadamente em relação à eleição proporcional de 2020. Observar e respeitar esta exigência constitucional de autenticidade, de anterioridade, é fundamental para garantir a segurança jurídica ao processo político eleitoral em nossa cidade. São eleitores, partidos políticos e cidadãos que necessitam que as regras das eleições sejam definidas e sejam do conhecimento de todos os envolvidos no processo, com antecedência mínima de 1 ano, para as necessárias adaptações e preparações políticas, jurídicas, técnicas e operacionais. Ora, se a norma eleitoral federal nova não se aplica às eleições que ocorram até 1 ano de sua vigência, com mais razão ainda, não podemos permitir que uma emenda à lei orgânica municipal pretenda a aplicação de seus comandos sem a observância dessa norma constitucional. Muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao longo do tempo, já se pronunciaram a respeito dessa norma, da necessidade da anterioridade, conforme retratamos alguns a seguir, extraídos de estudo que pesquisamos, mas que, infelizmente, perdemos a fonte. De qualquer maneira, são decisões em processos facilmente encontráveis no site do Supremo Tribunal Federal. Destaque-se a seguir jurisprudências apontadas pelo vereador. Sem dúvida que a plena autonomia da Câmara pode ser exercida sempre, mas não de modo a atropelar princípio consagrado em nossa Constituição. E pior, no próprio bojo da emenda da lei orgânica, já trazer dispositivo obrigando sua aplicação nas eleições municipais deste ano, investindo contra os fundamentos de segurança jurídica e de garantia dos direitos individuais dos cidadãos, dentre outros. Não será demais lembrar que o processo eleitoral já começou, vários prazos, como de filiação, mudança de partido, desincompatibilização e outros já estão preclusos, vedada sua reabertura, conforme emenda à Constituição número 107. Já temos pré-candidatos no município, em pré-campanhas a vereador, a prefeito e vice-prefeito. Os candidatos e os partidos políticos locais, ao configurar a projeção de suas campanhas, o fizeram no ano anterior, na confiança no princípio do artigo 16 da Constituição Federal, com base em 15 cadeiras em disputa na Câmara de Vereadores. Este número impacta e limita o número de candidatos, traz um tipo de configuração para se obter o quociente eleitoral em vários outros aspectos da eleição proporcional. Muitos cidadãos se lançaram a pré-candidatos em confiança e certeza de que disputariam 15 cadeiras com os demais concorrentes. Muitos cidadãos escolheram um partido para se filiar, tendo em mente a configuração que cada partido apresentava de seus candidatos, tendo em mente a disputa de 15 cadeiras. Imagine agora, há poucos meses da eleição, e sem poder mais trocar de partido, por exemplo, e nem tomar mais nenhuma outra providência de readaptação, verificar que o número de cadeiras foi abruptamente alterado para 9, com todas as suas consequências no processo eleitoral. Por exemplo, se o partido ia lançar 23 candidatos, agora terá que reduzir para o número máximo de 14, e o direito dessas 9 pessoas que não poderão mais se candidatar, como fica? E o respeito às regras democráticas e às garantias jurídicas em relação aos pré-candidatos e aos partidos políticos com sede em nosso município, relativos às preparações políticas, jurídicas, técnicas e operacionais que efetuaram para ter seus 23 candidatos
postulando e disputando o cargo. E a privação ao eleitor de escolher o seu candidato num universo ao qual já está acostumado na cidade e que será reduzido drasticamente. Imagine se houver 10 partidos na disputa, serão praticamente 100 candidatos a menos, 100 cidadãos que, depois de se prepararem, comentarem com seus amigos, parentes, conhecidos e familiares, verão seu direito de concorrer, que até então existia, desaparecer. No momento crucial da nação, em que 75% do país luta pela democracia, não sobressai como salutar o poder legislativo de Tupã, barrar o direito dos cidadãos do município e empurrar os partidos políticos e seus candidatos para uma disputa jurídica em busca da vaga de candidato caçada pelos vereadores. Vai gerar a insegurança jurídica para todos que forem alijados do processo político eleitoral de 2020, por conta dessa medida, que ficam à mercê do aguardo de uma decisão judicial para saber se poderão ou não ser candidatos. E, para aqueles que forem candidatos, uma outra batalha para saber quantos serão os eleitos que tomarão posse. Haverá disputa judicial para confirmar se a medida vai valer para essa eleição ou não. Não podemos diminuir a cidadania de nossos munícipes em relação aos cidadãos dos outros municípios, onde julgaram necessária e foi da vontade política autônoma da Câmara Municipal reduzir o número de seus vereadores, mas o fizeram a tempo de que tais medidas pudessem ser do conhecimento de todos e utilizadas nas eleições seguintes, garantindo-lhes a aplicação dos fundamentos constitucionais com antecedência. Ultrapassar ou ignorar a norma do artigo 16 da Constituição Federal significa ferir de morte para os nossos cidadãos de Tupã o princípio da segurança jurídica, assegurado como direito fundamental, artigo 5º caput, e que se coaduna com a defesa do Estado Democrático de Direito, artigo 1º caput, e da soberania popular, artigo 1º, parágrafo único, princípios fundamentais da organização política nacional. Para finalizar, uma incursão nos arquivos do nosso legislativo demonstra que a Câmara Municipal foi composta ao longo de sua história da seguinte forma. Resumo de 17 legislatura, 8 legislatura de 17 vereadores, 4 legislaturas de 15 vereadores, 2 legislaturas de 13 vereadores, 2 legislaturas de 10 vereadores e 1 legislatura de 21 vereadores. O olhar para a nossa história serve para espelhar a dimensão da representatividade do povo tupaense em relação ao número de vereadores durante todo o período de funcionamento do Legislativo Municipal. Dos 73 anos de funcionamento da Câmara Municipal de Tupã, nosso povo esteve representado durante 58 anos por 15 ou mais vereadores. Esta representatividade consagrada no município. Então, sob qual grande justificativa se pretende confrontar a tradição representativa do nosso povo? A justificativa maior é que a redução do número de vereadores será economicamente oportuna e proporcionará maior economia aos cofres públicos, é o que consta em suas justificativas. Então, a ideia que move esses dispositivos é a de economizar, numa lógica segundo a qual menos vereadores seria igual a mais economia, menos vereadores significaria então menos gastos públicos. O professor Tiago Vilanciano, renomado sociólogo especialista nos estudos da política brasileira, em seu artigo divulgado pela revista Legislativa Paranaense, ao analisar a composição das câmaras municipais, apresenta um quadro organizado metodologicamente no qual visualiza as variáveis de discussão sobre o tema, resumindo, por meio das variáveis representatividade, despesas e participação política, como funciona a questão do número de vereadores por município e, após estudo e análise, concluiu de maneira categórica. Quero dizer, sobre nossa perspectiva, justamente a variável despesas é a única que não sofre qualquer alteração em relação ao número de vereadores por Câmara Municipal. Não creio que seria necessário o socorro
do ilustre professor, porque é sabido que todos os vereadores dessa casa que o recurso para o Poder Legislativo não depende do número de vereadores da Câmara Municipal. O orçamento do Legislativo é autônomo, independente e soberano em relação ao orçamento do Poder Executivo e em outras esferas. Também em relação ao do Poder Judiciário. Cada poder tem o seu orçamento próprio. É muito fácil de certificar isso. Para alterar o número de vereadores, foi utilizado o disposto do artigo 29 da Constituição Federal. Basta prosseguir na leitura e ler o artigo 29, a linha A, artigo 29A, da mesma Constituição Federal, e se verá o seguinte: artigo 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso primeiro, 7% para o município com população de até 100 mil habitantes. Deve-se ler também o artigo 154 da Lei Orgânica do nosso município. O montante das dotações anuais destinados ao Poder Legislativo corresponderá na forma da Lei Orçamentária Anual, que a Lei Orçamentária Anual estabelecer a importância não inferior a 4% do orçamento municipal, inclusive este percentual na execução orçamentária do próprio exercício financeiro. Tem-se, portanto, que o orçamento da Câmara Municipal de Tupã deve ser fixado entre o número de 4, lei orgânica, e o máximo de 7%, Constituição Federal. Daí que nenhum desses dispositivos fala em número de vereadores da Câmara. Não há este tipo de vinculação. Ou seja, como diz o professor, o item despesas é o único que não sofre qualquer alteração em relação ao número de vereadores da Câmara Municipal. Pode ter 15, 20, 17, 21, 9, 5. O orçamento da Câmara, o dinheiro que será repassado pelo Executivo em duodécimos será no valor entre 4% e 7%, pouco importando quantos são os vereadores. Então, se já sabemos disso, por que trazer a lição do professor? Porque como a intenção da economia se revelou uma farsa, um grande equívoco que está sendo propagado como real, é preciso ver então as outras variáveis, a da representatividade e da participação política, para dizer que é aí que, de fato, reside a real intenção na redução do número de vereadores da Câmara Municipal de Tupã, diminuir a representatividade e a participação política de nosso povo. A tradição no município de Tupã, conforme o quadro acima, demonstra que a representatividade entre os representantes do povo e os habitantes da cidade se situa em torno de 15 a 17 vereadores, pois em 17 legislatura, ao longo de sua história, 8 foram de 17 vereadores e 4 foram de 15 vereadores e uma de 21. Dos 73 anos de funcionamento da Câmara Municipal de Tupã. Nosso povo esteve representado durante 58 anos por 15 ou mais vereadores. Nunca foi por 9 ou por 11. E os 2 registros de 10 foram temporários, destoantes e sem paralelo, excepcionalmente determinados pela Justiça por ausência de norma. A redução proposta marginaliza a representatividade da população, elitiza e encarece o processo político, de tal forma que os privilégios terão a seu favor maiores condições de eleição para vereador. O que se estranha e incomoda é a autofagia, que isso esteja sendo proposto pelos membros do próprio Legislativo e que, se for aprovado, ou será pelos membros do próprio Legislativo. Estudo desenvolvido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, em 2011, sob o título de Representação Política Local, Padrões de Atuação dos Vereadores em 4 cidades mineiras, tendo como autores Acir Almeida e Félix Lopes, demonstra o menosprezo que a função legislativa formal, legislar e fiscalizar, recebe por parte de vereadores e observa o fenômeno do clientelismo
uma resposta a uma combinação entre instituições políticas que incentivam o cultivo da troca de benefícios por parte dos políticos. A literatura também destaca a forte ascendência do Poder Executivo sobre as deliberações de vereadores, em razão do papel distributivo clientelista por parte dos vereadores, que parte dos vereadores exerce, uma vez que os recursos materiais provêm das secretarias da Prefeitura, ou seja, do Poder Executivo. A seguir, temos a citação do autor. Ao Executivo cumpre, sempre interessa refinar e diminuir o ímpeto fiscalizatório e reivindicatório da Câmara Municipal, e a redução do número de vereadores se mostra eficaz para essa finalidade. Estas propostas, embasadas em assertivas equivocadas de economia, contrariam princípios vitais do Poder Legislativo e não resguardam a adequada representatividade já consagrada pelo município de Tupã. Deste modo, após análise da constitucionalidade, legalidade e redação, verifica-se o projeto de emenda à lei orgânica e sua emenda número 1, em análise, não reúnem condições de tramitação regular, por desacordo com normas constitucionais e, no mérito, se assentam em falsas assertivas. Diante disso, o relator emite parecer contrário à aprovação das proposituras. Encaminha-se ao presidente da comissão, artigo 75, inciso 2º do Regimento Interno, assina vereador relator Amaury Sérgio Mortágua.